A volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Uma das evidências que o Senhor nos deixou para que nós entendêssemos quando estivesse chegando esse momento está relacionado com a própria igreja ou o próprio cristianismo. E nós vamos olhar alguma coisa a partir hoje e amanhã, se o Senhor nos permitir, como deve ser o nosso comportamento, deve ser o nosso agir nos dias que estamos vivendo, dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e como nós devemos viver como igreja, como servos de Deus. Para dar a introdução ao assunto que nós vamos abordar, nós vamos ler primeiramente no Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 1 ao 7, inicialmente. Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo é o número 2, e os versículos 1 até o versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido. O nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus nos conceda sabedoria para apreciar a sua palavra e aplique as lições que nós vamos colher nesta noite aos corações de cada um de nós. Amém. Amém. Nós percebemos, pelo relato bíblico, que Deus estava preparando todas as coisas para o nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Já haviam muitas profecias que falavam acerca do Senhor Jesus, do seu nascimento, onde ele nasceria, como seria, algumas circunstâncias especiais. E o Senhor Deus foi orientando, preparando, guiando todas as coisas para que tudo que ele havia falado se cumprisse da maneira como ele deixou registrado no Antigo Testamento. Então, quando nós lemos que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, nós já percebemos a mão de Deus agindo para que as profecias relativas ao nascimento do Senhor Jesus, a forma como ele nasceria, esses detalhes especiais que se dariam quando o Filho de Deus encarnado viria ao mundo, se cumprissem. Então Deus estava fazendo tudo aquilo que era necessário em favor da humanidade. Nós vemos agora no nascimento de Jesus o plano de Deus tendo seguimento ou cumprimento. Agora, se por um lado Deus estava preparando tudo para que o homem caído pudesse novamente se reconciliar com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, cujo nascimento nós estamos lendo nesta noite. Por outro lado, o homem, o ser humano,
que era o objeto deste amor de Deus, deste cuidado do Senhor, já não tinha a mesma preocupação. E assim que, conforme nós lemos no versículo 8 em diante, enquanto aqueles pastores fora da cidade, cuidando dos seus rebanhos, tiveram a visita daqueles seres angelicais, primeiro para anunciar o nascimento do Senhor Jesus, e depois aquela multidão de seres angelicais que cantavam, mostrando o seu regozijo, a sua alegria pelo nascimento daquela criança. Enquanto lá fora da cidade, os céus manifestavam o seu prazer, a sua alegria no nascimento do menino Jesus, do Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar a humanidade, nós vemos que os homens não o receberam com a mesma alegria, com o mesmo prazer, com o mesmo empenho. E é assim que nós vemos no versículo 7, que ao dar à luz o seu filho primogênito, Maria o envolveu, enrolou aquela criança em panos, deitou numa manjedoura. Eles estavam hospedados dentro de um estábulo. Foi o melhor que conseguiram para José, Maria e para aquela criança que agora estava nascendo. E foi deitado então numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que circunstância triste, comovente, essa aqui do nascimento do nosso Salvador, tal qual foi descrito aqui. Hoje, por mais escassos que sejam os recursos de uma família, as crianças são recebidas de uma forma muito melhor, com muito maior atenção, com muito mais recursos do que o próprio Filho de Deus. Mas essa expressão, que não havia lugar para eles na hospedaria, talvez foi a maneira como o Espírito Santo de Deus empregou para mostrar não apenas aquele cenário físico e material no momento quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, mas para mostrar-nos também o que ia dentro do coração do ser humano. Porque nós lemos o Evangelho que foi escrito por João, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, o seguinte: está falando também da vinda do Senhor Jesus Cristo. E diz assim no versículo 10, que o Senhor Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E se nós temos ali em Lucas capítulo 2, versículo 7, um cenário físico mostrando quando o Senhor Jesus veio ao mundo, aqui em João capítulo 1, nós temos o que estava no coração da humanidade que não reconheceu no nascimento daquela criança, enquanto dezenas de profecias estavam sendo cumpridas. Eles não conseguiram perceber o nascimento daquela criança de uma forma tão especial, a vinda do Filho de Deus para a salvação da humanidade. E é assim que nós vemos que ele veio para o mundo, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E se tratando do corpo físico do Senhor Jesus, não havia lugar para ele na hospedaria. E ao longo da história da humanidade, desde que esta criança nasceu ali em Belém, o cenário do coração, da alma humana, tem sido este: não o reconhecer, não o aceitar, não ter lugar para ele no coração, na vida, não permitir
que o Filho de Deus faça parte da vida do ser humano para realizar uma verdadeira transformação, uma verdadeira revolução na alma humana, dando-lhe não apenas a salvação, mas todas as demais bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, embora os anjos celebraram, os céus se alegraram, aqui na terra, entre os homens, não havia a mesma alegria. É verdade que algumas pessoas o reconheceram prontamente. Algumas pessoas encheram o seu coração de júbilo extremo. Mas a maioria das pessoas não pôde reconhecer, naquele nascimento tão singular, a vinda do Filho de Deus ao mundo para salvar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo teve a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, e quando ele chegou aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério público. Durante a sua infância nós não temos muita coisa, a Bíblia não nos diz muito sobre ele. Durante a sua adolescência, a sua juventude também não. Mas os evangelhos nos dizem muitas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez depois que deu início ao seu ministério público. E a palavra de Deus nos diz que tudo o que ele fez e tudo o que foi escrito tinha a única finalidade de que as pessoas, ao lerem esses relatos, ao olharem para os feitos do Senhor Jesus, pudessem reconhecer que ele era o Filho de Deus. E que, reconhecendo esta verdade, fossem salvos, tivessem vida, através de reconhecê-lo como Salvador e aceitá-lo como tal. Na verdade, muitas pessoas creram no Senhor Jesus. Muitos foram salvos. E é assim que nós temos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua volta para a presença do Pai, em Atos capítulo 2, nós vemos acerca do nascimento da igreja. E ali nós vemos os irmãos reunidos em um cenáculo, e de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Todos aqueles irmãos que estavam reunidos juntos naquele cenáculo, naquela tarde, receberam o Espírito Santo de Deus. Eles viram entre eles como que línguas de fogo repartidas sobre as suas cabeças, e começaram a falar em idiomas que eles não conheciam e que eles nunca estudaram. E quando isso aconteceu, centenas, milhares de pessoas correram para aquele lugar para ver o que estava acontecendo. Muitas pessoas, ao ouvir o evangelho pregado por meio de Pedro, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. E assim, a igreja continuou desenvolvendo, continuou crescendo. Foi formada ali e continuou o seu crescimento. Agora, a Bíblia nos fala de coisas que aconteceriam relacionada justamente à igreja, ao cristianismo que depois disso se seguiu, e a forma religiosa que aquilo que teve início como a igreja tomou e toma ainda em nossos dias, está em formação, até chegar ao seu ponto culminante, conforme a palavra de Deus nos diz. É assim que nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo nos falando, nos revelando, nos mostrando muito, parece dos dias que nós estamos vivendo. Nós vemos no capítulo 13, a partir do versículo 3 até o versículo 8, o Senhor Jesus nos conta a parábola do semeador. Onde aquele semeador saiu a semear, parte da semente caiu
na beira da estrada, outra parte caiu entre as pedras, outra parte entre os espinhos, mas uma outra parte caiu em um solo bom. Ela germinou e produziu abundantemente. E o Senhor depois nos explica o que é essa parábola. E nós vemos aqui a maneira como o Evangelho sendo pregado foi alcançando os corações, salvando almas. Mas como já desde o seu início e ao longo da história da igreja, também muitas pessoas rejeitaram o Evangelho. Outras aceitaram a palavra apenas emocionalmente, sem considerar o que de fato era crer no Senhor Jesus. E por não ter uma fé verdadeira que sustentasse a confissão que eles fizeram, eles depois deixaram de seguir o Senhor. Voltaram para o mesmo caminho que um dia eles deixaram, para o mesmo lugar que um dia eles deixaram. E o Senhor então nos mostra, já no início desta obra tão grandiosa que era a igreja, enquanto Deus estava fazendo tudo o que era necessário, dando tudo aquilo que era necessário para que o Evangelho pudesse progredir, do outro lado, Satanás estava também lutando com o mesmo empenho para que as almas não fossem salvas. E assim que nós vemos que daquela semente que caiu na beira da estrada, vieram as aves do céu e comeram a semente, e ela não pôde germinar. E o Senhor Jesus, depois explicando esta parábola, ele diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno, as aves do céu maligno, e arrebata a palavra, para que tal pessoa não compreenda e não seja salvo. E durante muito tempo, até os nossos dias até, esta obra tem sido realizada pelo inimigo das nossas almas. Porém, o reino das trevas é constituído de muita astúcia também. E ao perceber que ele poderia ter um sucesso ainda maior agindo de forma diferente, a maneira do reino das trevas trabalhar foi evoluindo. Diferente do que nós vemos muito nos nossos dias, quando pessoas estão arraigadas no seu pensamento e defendem aqueles seus princípios, aquilo que receberam dos seus pais, de unhas e dentes, não tem aquela sensibilidade para perceber verdades que estão sendo proclamadas, analisadas com inteligência e comparar com aquele conhecimento que elas trouxeram consigo. E muitos estão tão presos a essas coisas do passado que não são capazes de abandonar para aceitar a palavra de Deus. Agora, o reino das trevas não é assim, ele está em constante evolução. E é assim que nós vemos que, conforme o Senhor Jesus disse, não muito tempo depois, veio o inimigo do Senhor e semeou o joio junto com o trigo. E agora estavam crescendo os dois juntos. Trigo, os verdadeiros salvos, os crentes do Senhor, e o joio. Aqueles que são uma imitação quase que perfeita, a princípio, dos crentes, dos salvos. E estão crescendo juntos. E conforme o Senhor Jesus nos diz, eles vão permanecer até aquele dia, quando os anjos irão fazer a ceifa. E o trigo será guardado no celeiro, e o joio será queimado, será lançado no fogo. E continua evoluindo. E nós vemos depois aquela parábola do grão de mostarda. Eis que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Uma das menores sementes que, lançada no solo, ela começa a tomar forma, apresenta um crescimento anormal, se torna uma árvore, e as aves do céu, veja novamente as aves do céu, as mesmas que nós temos lá
no início do capítulo, que vieram comer as sementes que caíram à beira da estrada. E essas aves do céu se aninham sobre os ramos desta árvore. E aqui nós já temos não apenas a igreja na sua pureza, mas nós temos já o cristianismo e todo este crescimento religioso, esse movimento, esse sistema religioso, no qual a igreja também está inserida. E nós vemos dessa forma, então, como vai evoluindo esse sistema religioso. E quando nós comparamos o que nós temos visto aqui, e depois o Senhor ainda fala, no versículo 33, que o reino dos céus é semelhante a uma massa onde uma mulher escondeu o fermento, e o fermento levedou toda aquela massa, mostrando que ensinamentos, que doutrinas humanas e diversas iriam também contaminar, iriam levedar toda a massa do cristianismo, do sistema religioso. Quando nós pensamos nessas coisas e comparamos com o que nós temos nos escritos de Paulo, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e versículo 1. Veja a semelhança que nós temos das palavras de Paulo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Eu creio firmemente que o que nós temos aqui em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. A igreja verdadeira continua ainda no mundo, como uma luz, um farol que aponta ou continua apontando às almas perdidas o caminho para Deus. Mas enquanto a igreja está postada, firme, mostrando ao mundo a luz da salvação, ao redor as religiões, o sistema religioso está inventando tantas coisas, palavras, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, e tantas coisas mais, e confundindo a mente dos homens, das pessoas, para que não creiam no Evangelho, para que não creiam no Filho de Deus, e para que sejam salvos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, também. Versículos 3 e versículo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para o sistema religioso nos nossos dias, não é exatamente isso que nós estamos vendo? Pessoas que hoje têm a opção de ir aonde quer ouvir aquilo que lhes agrada. Então, se uma pessoa vai a um determinado local onde supostamente se prega a palavra de Deus, e ela ouve algo que não lhe agrada, ela pode sair dali e ir para um outro lugar, e pode ir para outro lugar, ir ainda para outro, até encontrar um local que ela acha adequada para si, onde a sua consciência não seja despertada, onde a pessoa se sinta bem, onde o seu pecado não seja acusado,
onde a necessidade de salvação não é proclamada e, portanto, a pessoa não precisa ouvir que vai para o inferno se não crer no Senhor Jesus Cristo. Exatamente um quadro do que nós estamos vivendo nos nossos dias, e que cada dia está tomando proporções ainda maiores. E quando nós achamos que já vimos tudo, então de repente aparece uma outra pessoa fazendo coisas ainda mais absurdas. E muitas pessoas seguindo este movimento religioso também. Conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz, tanto a igreja quanto o sistema religioso, eles vão caminhar juntos até o fim. Até o fim não. Até aquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, a igreja. Então o povo de Deus, os verdadeiros salvos, os crentes, seremos arrebatados deste mundo. Iremos encontrar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ali nas nuvens. E vamos estar para sempre com Ele. O sistema religioso vai continuar ali, aqui no mundo, exatamente como está hoje, tomando proporções ainda maiores. E muitas pessoas ainda vão continuar se reunindo religiosamente. Vão entrar para a grande tribulação e sofrer os horrores daquele tempo. A própria igreja, nos últimos dias, também seria muito diferente do que foi ao princípio. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, se nós entendemos que aqui nós temos um cenário da história da igreja ao longo dos tempos, desde o seu nascimento, ali em Atos capítulo 2, até o dia do arrebatamento. E se nós entendemos que a carta a Laodiceia está fazendo referência à igreja dos últimos dias, nós lemos assim no versículo 17: Dizes, o Senhor Jesus está dizendo ao anjo daquela igreja: Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e cego, e pobre, e nu. Nós vemos aqui uma igreja que não está tão preocupada com o Senhor Jesus Cristo, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais do que com ela própria. Nós temos uma igreja que está olhando para si mesma e não para o Senhor. E que quando olha para si, ela fica satisfeita com o que vê. Ela diz: eu sou rico, estou abastado, não tenho falta de nada. Está tudo perfeito. Até que o Senhor veio e olha, não é bem assim. És um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E se nós entendemos que aqui está falando da igreja no último período da sua existência aqui na terra, antes do arrebatamento, nós vemos uma igreja muito diferente daquilo que era ao princípio, logo depois de Atos capítulo 2. Nós não vemos pessoas olhando para o Senhor Jesus Cristo, mas para si mesmos. E mais, no versículo 20, depois que o Senhor ele faz um apelo mostrando a necessidade de abandonarem aquele tipo de vida e se voltarem para o Senhor, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu fico imaginando o que João estava pensando. Se é que ele entendeu esta visão que ele teve, enquanto ele escrevia as palavras de Apocalipse, se ele entendia que sobre o que ele estava escrevendo aqui, que se tratava da igreja
nos últimos dias, e se ele entendeu, como que ele conseguia perceber isso? O Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o noivo, está do lado de fora, não dentro. Ele está batendo na porta, está pedindo, querendo entrar.